Pois bem, o nosso objetivo em relação aos arcanos maiores é aprender com o que eles representam. É aprender com o que eles podem nos ensinar. O tarô ele não tem poder por si só. As cartas não têm poder por si só. O que tem real poder é o próprio espírito que habita em nós. Mas quando você estuda os símbolos das cartas, você consegue se conectar com esse poder que o espírito nos fornece. Não é à toa que o tarô é conhecido como um tabu social. Poucos realmente confiam ou acreditam no tarô. De alguma forma, justamente por conta do tarô ser visto como um tabu, ele é protegido. Não é qualquer um que pode ter acesso a ele. Alguns vão com curiosidade e outros vão por compulsão. O tarô é uma ferramenta que deve ser respeitada como uma fonte de reconexão e de compreensão do sagrado. Então, nosso objetivo diante dos arcanos, como eu disse, é aprender com eles. Na Imperatriz, nós precisamos aprender a cuidar do nosso próprio corpo como fonte de vida, para que nós não dependamos sempre dos cuidados de outras pessoas. Caso contrário, você estará sempre esperando alguém reconhecer o seu próprio valor, a sua própria terra. Então você aprende com a Imperatriz que você é parte da mesma terra que o outro. O Imperador nos ensina a termos a nossa própria estrutura interna. Caso contrário, as leis do outro serão as nossas leis. Não que nós devamos entrar em guerra, mas o que é a sua própria lei? O que o seu coração te manda construir? Nosso objetivo aqui é entender que nós somos, na verdade, um canal para a experienciação do Espírito. Nós não somos donos do mundo. Nós não temos o mundo inteiro nas nossas mãos. E nem devemos querer isso também, porque seria uma carga que não cabe nas nossas mãos. E tentar carregar o mundo com as costas. Atlas já nos ensinou que é um fardo e tanto. Então, cada um cuida de si. E à medida que isso acontece, nós nos compartilhamos. Então, quando nós saímos do 4, nós vamos para o arcano 5. Aqui nós encontramos o Hierofante. O número 5 ele tem como objetivo nos conectar ainda mais estreitamente com o Espírito. Enquanto no Imperador nós aprendemos a construir a nossa estrutura, o nosso próprio mundo, o Hierofante nos ensina que nós estamos cercados pelos 4 elementos, mas conectados com o 5º elemento. O 5º elemento pode ser traduzido como Espírito, Espírito Santo, por exemplo, o éter, a pedra filosofal. Então o Hierofante emerge para nos ensinar a conexão com o Espírito. Porém aqui, diferente da alta sacerdotisa que apenas nos apresenta que existe esse mundo invisível, o Hierofante nos doutrina. Nosso objetivo em contato com o Hierofante é desenvolvermos a ética. Porém, nós precisamos entender os diferentes níveis de atuação do Hierofante. Inicialmente, nós experienciamos o Hierofante como as figuras de autoridade religiosa sobre as nossas vidas. O Hierofante pode ser visto como o pontífice, como o sacerdote. Então o Hierofante de forma externa pode ser visto como padre, pode ser visto como pai de santo, por exemplo, pode ser visto como monge. Mas o objetivo aqui é entendermos o que ele realmente quer nos dizer. Inicialmente, nós precisamos construir uma moral. O que é essa moral? Essa moral irá nos ensinar inicialmente o que é certo e o que é errado, para um convívio na civilização que o Imperador já construiu. Então nós entendemos o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, mas isso se torna extremamente limitado se ficamos presos a isso. Porque o Espírito não quer de nós simplesmente uma limitação. Ele quer de nós uma verdadeira escuta e uma verdadeira entrega. Para isso, ele nos educa a partir da ética. A ética ela vai muito além de uma moral. A moral inicialmente ela te educa, mas posteriormente ela te trava, ela te prende.
E aí o seu espírito quer experienciar outras coisas, o seu ser quer experienciar outras coisas, mas a visão moralista te bane de qualquer ação. E o Hierofonte vem nos ensinar que, à medida que avançamos na nossa vida, nós precisamos entender o que é eticamente bom para a nossa jornada. Por exemplo, se você está em contato com alguém e você sente que essa pessoa está sendo invasiva com você, o não pode parecer extremamente mal e terrível aos olhos da outra pessoa. Mas a sua ética te mostra que esse é o sentido que você deve seguir. Esse não é necessário para a sua própria proteção. O Hierofante é aquele que nos ensina também a proteção que o Espírito nos dá. Porém, nós precisamos também fazer a nossa parte. O Hierofante aqui foi desenhado a partir da figura de Cronos. Cronos é traduzido pelos romanos como Saturno. Cronos é filho de Gaia, ele é filho da Imperatriz. Enquanto a Imperatriz é toda a mãe natureza, Cronos vai representar aquele que entende sobre as leis dessa natureza. Ele entende sobre o funcionamento das coisas. Cronos, ele é pai de Zeus. Então aqui nós vemos já uma hierarquia. Na Imperatriz nós encontramos Gaia como a mãe de tudo, a mãe de todos, a mãe terra. Depois nós encontramos Zeus, que é neto de Gaia, mas antes de Zeus nós encontramos Cronos. Cronos é aquele que detém a sabedoria pela experiência do tempo. O Hierofante é aquele que representa a palavra que é passada de geração em geração com sabedoria. Em suas mãos ele oferece um livro aberto que representa a própria palavra. Essa palavra, como eu disse, inicialmente é oferecida pelos sacerdotes, pelos padres, mas é uma palavra que nós devemos encontrar de acordo com a nossa própria alma. Às vezes você lê um livro que te toca com aquelas palavras. Esse é o Hierofante funcionando. Às vezes você assiste um vídeo que te toca com as palavras. Esse é o Hierofante funcionando. Na outra mão ele carrega um cetro. Esse cetro representa o próprio poder. Porém, é um poder que não está apenas a serviço dele mesmo. Ele age com esse cetro, com essa autoridade, a partir e para o Espírito. Ou seja, se nós estamos oferecendo uma palavra, se nós estamos oferecendo uma ética e uma construção a outra pessoa, que ela tenha sentido e que ela sirva a algo maior do que o seu próprio autorreconhecimento. Aqui ele oferece a palavra num templo fechado. Alguns ousam entrar para poder receber essa palavra, outros ficam apenas com a moral ditada pela sociedade, a moral ditada pela religião. E o Hierofante nada tem a ver com religião. Nós estamos desenvolvendo uma visão espiritual da vida, não religiosa. Então, o Hierofante como Cronos, o pai do tempo, o pai da sabedoria, aquele que nos ensina a partir, às vezes até mesmo da própria presença, sem dizer muito, nós aprendemos. Aquele que nos ensina pela tradição do que foi trazido de geração em geração. Aquela sabedoria que você sente que ela é válida, sólida, verdadeira e inquebrável. Esse é o Hierofante. Então, quando o Hierofante sai numa tiragem de tarô, por exemplo, é o momento da gente ter ainda mais atenção na mensagem que a gente vai passar adiante. Porque ele representa o momento onde o Espírito entrega a você a responsabilidade do verbo, do que vai ser dito. E dependendo do que você falar para outra pessoa, isso pode transformar a vida dela, tanto numa liberdade quanto numa prisão. Então o imperador aprende com o Hierofante que o mundo que ele constrói para si mesmo, de acordo com as suas regras e com as suas leis, precisa ter um sentido, precisa ter uma função. Precisa servir de alguma forma ao Espírito, precisa servir de alguma forma ao Sagrado. Porque dessa forma nós encontramos a verdadeira abundância do Espírito. Essa abundância que simplesmente passa por nós,
porque nós simplesmente estamos doando a palavra. E essa ética ela é construída de forma às vezes lenta. Nós precisamos aprender a partir da dor, nós precisamos aprender a partir de um ensinamento silencioso. Às vezes você vai saber que é bom agir de determinada forma ou não, apenas quando age. E quando você age, você aprende, seja pelo amor ou pela dor. Ainda assim, a consciência se expande depois do ato. E então, com a palavra dita e com a ética sendo desenvolvida, nós seguimos adiante e encontramos com os enamorados.